Oi, gente, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês este livro, Convite para um Homicídio. Ele foi publicado em 1950 e ele vai trazer aqui a quinta história de Miss Marple. E a narrativa já começa com um convite publicado num jornalzinho que circula ali naquela aldeia, naquela comunidade. Está o seguinte anúncio: convida-se para um homicídio a ter lugar na sexta-feira, dia 29 de outubro, em Little Paddocks, às 18h30. Espera-se a presença de todos os amigos da família, não haverá outra convocação. E os residentes de Little Paddocks, quando olham aquilo no jornal, ficam surpresos e começam a se questionar: Patrick, foi você? Tia Lete, foi você? Quem postou esse anúncio no jornal da comunidade? O fato é que algo vai acontecer nessa data, nesse horário. E a vizinhança que viu o anúncio estampado no jornal começa a se preparar, achando que é uma festa, achando que é uma brincadeira onde todos vão participar e supostamente alguém será morto. Só que não, gente, só que um crime de fato vai acontecer nesse local. Então, se você se interessou, fica aqui comigo no canal, porque terão muitas e muitas revelações. Vamos começar pelos moradores de Little Paddocks. Que casa é essa e quem mora ali? Nós temos que lembrar que nós estamos num pós-guerra. A Inglaterra está se reerguendo, muitos países estão se reerguendo após o desastre que foi a Segunda Guerra Mundial. E as pessoas perderam seus documentos, perderam suas casas, então todo mundo está tentando se organizar de alguma forma. E aí naquela casa mora a senhora Letícia, a senhora Dora, que é uma amiga de infância da Leti. Moram também uns parentes distantes da senhora Letícia. A prima dela pede se ela pode acolhê-los nesse momento de pós-guerra, enquanto ainda estão se organizando. Ela não lembra muito bem daqueles jovens, mas ela recebe os dois em sua casa. Então a gente já tem um movimento ali de pessoas que são parentes, mas de fato nunca se viram antes daquele momento. E nós temos também uma funcionária, uma colaboradora da casa, que ela é formada, graduada na Polônia, no país dela, só que por causa da guerra ela foge para a Inglaterra e ela vai se tornar a cozinheira daquela residência. E por volta das 6h20, 6h25 da noite, os vizinhos começam a chegar em Little Paddocks. Eles vão chegando e vão entrando na sala. A senhora Letícia, ela já imaginou que isso fosse acontecer, ela já tinha preparado um refresco, alguns canapés. Estão todos na sala, postos, quando 6h30 escurece a sala, dá um curto-circuito, a luz cai. Todo mundo fica assim naquela expectativa e aí sempre tem aqueles ansiosos, ai, o que será que vai acontecer, o que será que vai acontecer? Só que alguém abre a porta com uma lanterna, uma luz forte, mostrando todas as pessoas na sala e 2 tiros são ouvidos. Começa uma gritaria porque as pessoas achavam que era uma brincadeira e agora de fato eram tiros de verdade, alguma coisa estava acontecendo, só que eles não conseguiam ver porque estavam todos no escuro. Alguém consegue acender velas e fósforos e aí então eles veem a senhora Letícia com a orelha cortada, o sangue escorrendo pelo seu vestido e um rapaz caído no chão perto da porta com uma arma ao lado. A polícia chega no local, encontra todos assustados e um cadáver de um homem ali caído no chão, pertíssimo da porta. Supostamente ele entrou para assaltar alguém, para matar alguém e aí depois ele próprio cometeu suicídio. Mas o inspetor não está muito satisfeito com essa teoria e ele começa a entrevistar e investigar as pessoas para saber se de fato tinha alguma outra coisa por trás de todo esse incidente. A polícia descobre que esse rapaz foi ele que tinha colocado o anúncio no jornal e que ele trabalhava num hotel ali perto. Ele tinha morado na Suíça, ele também era funcionário de um hotel na Suíça e por causa dessa função da guerra ele tinha ido parar na Inglaterra.
ele namorava uma menina, mas não conseguiram informações muito consistentes do que ele estava fazendo. Descobriram que ele fazia pequenos furtos, falsificava alguns cheques, então de fato o rapaz não era um bom elemento. Mas que relação ele tinha com aquela casa e como ele tinha ido parar lá e por que ele tinha colocado esse anúncio? O que ele queria de fato? A gente vai saber que ele já tinha visto a moradora principal, a senhora Letícia, num hotel na Suíça. Ele diz: eu conheço a senhora não lembra de mim, mas a gente já tinha se encontrado num hotel lá na Suíça, a senhora e a sua irmã. Eu estava precisando de dinheiro para poder retornar ao meu país. Vim aqui para ver se a senhora poderia me ajudar de alguma forma. E a senhora Letícia diz que não tem como ajudá-lo naquele instante, naquele momento, né? E pede que ele se retire. Será que ele volta para matar a senhora Letícia porque ela não quis ajudá-lo naquele momento? Que história mais louca, sem pé nem cabeça, né? E durante as investigações da polícia, a gente vai descobrir que a senhora Letícia, ela foi secretária de um homem milionário que trabalhava com investimentos na bolsa. E esse homem, ele falece, mas ele deixa um testamento, deixando toda a sua fortuna para a sua esposa. E que quando a sua esposa vir a falecer, o dinheiro, a fortuna, será destinada à secretária dele, a senhora Letícia. Por que um homem milionário desses, casado, deixa o seu dinheiro para sua esposa e se a sua esposa morrer, passa para a secretária? Será que eles eram amantes? Será que eles tinham algum tipo de relacionamento? O que será que aconteceu para ele destinar toda a herança para essa mulher? E aí começam as especulações e a esposa do morto, ela diz: não, a Leti sempre foi muito boa com a gente, sempre ajudou muito o meu esposo, e o meu esposo não gosta dos meus familiares, da minha irmã e do meu cunhado e dos seus filhos. Porque o meu cunhado era um traste, o meu cunhado era um mau elemento, ele bebia muito, ele fazia horrores, e o meu esposo não quer que uma notinha do dinheiro que ele conquistou ao longo dessa vida seja destinada a essa família, porque o homem realmente não prestava. Mas a esposa também revelou que se a Leti morresse antes dela, o dinheiro então seria destinado a Pipe e Emma, os dois sobrinhos, filhos da irmã, com este cunhado que eram um mau elemento. E aí nós já temos um motivo, gente. Tem alguém querendo matar a Letícia, a senhora Leti, antes da esposa do homem da bolsa morrer. E quem são Pipe e Emma e onde eles se encontram? E aí que começa todo o mistério, o envolvimento da polícia, porque a polícia tenta resgatar essas informações, só que muitos lugares foram bombardeados, muitas pessoas perderam seus documentos. E como comprovar quem é Pipe, quem é Emma, se nem fotos e nem registros eles conseguem? A senhora Leti começa a ficar preocupada, acha que essas pessoas podem estar em volta dela, ou quem sabe morando na casa dela, porque ela não conhece os filhos da prima que estão ali, o Patrick e a Júlia. Eles chegaram dizendo que são Patrick e Júlia, filhos de uma parente dela, mas será que são de fato? Será que não são Pipe e Emma disfarçados? E tudo vai piorar quando acontecer a segunda morte. A melhor amiga da senhora Letícia, a Dora, ela vai morrer envenenada, gente. Vai morrer envenenada e aí a coisa vai tomar uma proporção cada vez ainda pior. E lá na página 76, pelo 8º capítulo, Agatha vai escrever o seguinte: mais simpática do que imaginara e também bem mais velha. Na verdade, parecia ser bastante idosa. Seus cabelos eram muito brancos, sua pele enrugada e rosada. Seus olhos eram extremamente azuis, suaves e inocentes. Estava coberta de lã até o pescoço, envolto no chale de bordas rendadas e até as mãos ocupadas em tricotar um cobertor de criança. Já sabem de quem eu estou falando? Ora, ora, é Miss Marple. Ora, ora, será possível? Mas é a minha velhinha particular, rainha de todas as velhinhas geniais deste mundo.
é a super velhinha e ela deu um jeito de aparecer aqui nessa cidade em vez de estar na sua casa pacificamente, exatamente a tempo de se meter em um homicídio. Mais uma vez, Miss Marple tem o prazer e a honra de aceitar um convite para um homicídio. Essas são as falas do personagem Sir Henry, que está aqui feliz com a participação de Miss Marple, porque ele já conhece de outras histórias, de outros crimes, e ele sabe que ela é uma velhinha astuta e que vai ajudar um inspetor de polícia a descobrir quem é o assassino e quem está por trás dessa tramóia. E nós teremos uma terceira morte, gente. Mais uma pessoa vai morrer nessa trama, só que dessa vez estrangulada. Então o assassino, a gente percebe que já está começando a ficar desorientado. De uma morte já se passaram para 3. Quem será que anda fazendo isso em Little Paddocks? Se você quer saber o final dessa história, que vem cheia de spoiler, fica aqui comigo, porque agora eu vou revelar o que de fato aconteceu e quem é que tá armando e matando todas essas pessoas. Gente, vocês não vão acreditar, mas o assassino é uma assassina, é a senhora Letícia. Ela, junto com a sua irmã, estavam hospedadas num hotel na Suíça. Porque a senhora Letícia, ela tinha uma irmã que era Charlotte, que ela tinha um problema de tireoide. E o pai tratava ela com iodo, e o iodo ia queimando e desfigurando cada vez mais o seu rosto, a sua pele. Elas vão para a Suíça e quando chegam lá, a senhora Charlotte passa por uma cirurgia, né? Cortam aqui a tireoide, retiram tudo, fazem um tratamento que dá super certo. E ela fica muito feliz porque ela vivia presa num quarto, trancada. Ela não conseguia passear, conhecer as coisas, visitar os lugares. E agora ela poderia ter uma vida normal. As irmãs estão super felizes porque sabem que a qualquer momento a Letícia vai ganhar uma grande fortuna, uma herança muito grande. E elas vão poder viajar o mundo, conhecer vários lugares. Porém, a Letícia morre antes da Charlotte. E a Charlotte fica arrasada, porque ela que sempre ficou adoentada, trancada em casa, está perdendo a oportunidade de poder viajar, passear com a fortuna que a irmã ganharia. E nesse meio tempo, a Dora, que é amiga das duas e que frequentava a casa da Letícia e da Charlotte, e era uma das poucas que eram autorizadas a entrar no quarto da Charlotte, ela escreve perguntando se está tudo bem, que ela gostaria muito de reencontrá-las. Qual não é a surpresa da Dora quando ela recebe uma carta escrita pela Charlotte? E aí as duas se reencontram e a Charlotte diz: olha, Dora, agora que eu poderia viver, que a gente poderia passear, viajar, a Letícia morre, fica doente e morre. E eu não sei o que fazer, eu estou pensando em ocupar o lugar dela, ocupar a identidade da Letícia para poder receber essa herança que eu acho que de direito também é minha. A Dora super concorda com a ideia da Charlotte e ela diz: Lotte, eu vou te ajudar, eu vou ficar com você e tudo vai dar certo. Então as duas vão morar juntas nessa pequena cidade, elas compram essa casa, Little Paddocks, e elas começam a viver. Só que a Dora, volta e meia, chama a senhora Letícia de Lotte, que é o apelido de Charlotte. Com medo que a polícia descubra tudo isso e sabendo que ela é a única que sabe da troca de identidade, a senhora Letícia, então, tem que matar a amiga. E aí ela acaba envenenando a sua amiga após uma festa de aniversário, né? Ela diz que ela tem uma aspirina lá e a amiga acaba morrendo. Então, temos aí mais uma morte. A terceira morte é porque era a pessoa que estava atrás da porta. Então, ela não é ofuscada pela luz da lanterna. Como ela está atrás da porta, quando o rapaz, aquele que morava na Suíça, chega para participar de uma brincadeira, porque ele não sabe que ele está sendo o bode expiatório da senhora Letícia. Ele coloca o anúncio no jornal e ele vai até lá com uma lanterna para fazer uma brincadeira. Ele não sabe que a senhora Letícia vai sair pela outra porta e vai dar um tiro nele. Então ele abre a porta, ele está segurando a lanterna, com a outra ele abre a porta, ele está mostrando a lanterna em todos os convidados que estão com a luz ofuscando a sua visão, menos uma.
Nós temos uma convidada atrás da porta e ela consegue ver nitidamente todos os personagens e ela percebe que a senhora Letícia não estava na sala como disse que estava. A princípio ela não entende como ela não estava na sala, se de fato ela tomou um tiro de raspão na orelha e tinha sangue em todo o seu vestido. Mas vejam, a senhora Letícia sai pela outra porta, vai até o rapaz, dá um tiro no rapaz com a arma de um coronel, joga a arma no chão, retorna para a sala, ainda há tempo de cortar a sua orelha e ficar ali, parada como se nunca tivesse saído daquela posição. Mas tudo isso só vai ser desmascarado lá no final da história, quando o inspetor, juntamente com Miss Marple e a colaboradora, a Mitzi, aquela polonesa que tinha vindo de um outro país e trabalhava como cozinheira, quando eles armam um teatro e a Mitzi vai até lá para chantagear a senhora Letícia e dizer que sabe de tudo, que ela viu pelo buraco da fechadura. A senhora Letícia, com medo de ser pega, vai até a cozinha para matar a Mitzi e quando ela vai dar o bote na Mitzi, Miss Marple e o inspetor aparecem e a pegam no flagra. Toda a história é desvendada. Pipe não é o Pipe, mas a Filipa, que recebe o apelido de Pipe. Patrick, que já se casa com uma das personagens. O Edmundo vai se casar com a outra personagem. Todos vão ter um final feliz, menos, é claro, a senhora Letícia, que vai ser presa, julgada e provavelmente enforcada. Convite para um homicídio, ele serviu de inspiração para o diretor fazer um filme com aquela personagem, a Geraldine, ela que dá vida a Miss Marple. Eu vou deixar nos cards aqui o link. Não é um filme fiel à narrativa da Agatha Christie, mas tem muitos elementos parecidos e eu acho que é uma boa indicação, uma boa sugestão para quem quiser saber um pouquinho mais sobre essa história através das telas do cinema. Here, mother. Stick 'em up! Stick 'em up, I tell you! Lights! Who's near the switch? Who's got a light? That was a real gun. These are lights! E hoje eu vou ficando por aqui. Se você gostou, dá um joinha, deixa um comentário e a gente se vê na próxima história. Um beijo grande, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau.